Daqui a pouco eu encho esse cartão aí de novo, vou lá e compro outro, não tem problema. O que eu vou fazer? Não sei descarregar essa... Vamos, meus queridos irmãos, para o Salmo Judas. O versículo 9, porque Judas só tem não tem capítulo, só um versículo. Judas, irmão, fica Apocalipse, e o primeiro é o penúltimo livro. O último é Apocalipse. O antes é Judas. É uma epístola, né, que o apóstolo Paulo escreve a Judas. Não, o próprio Judas. O autor é o próprio Judas. Mas não aquele Judas que traiu Jesus. Porque aquele negociou com o Titico, né? Já que eu estou falando isso. Se lembra da última ceia, tempo de Páscoa? Que Jesus entrou lá, passou pelo Sinédrio. O primeiro, eu falei sobre os 7 julgamentos que Jesus passou antes de chegar na cruz. E as 7 palavras da cruz. Palavra-chave, entende, mas que é? E o primeiro julgamento que ele estava perante seus discípulos, e depois foi para o Sinédrio, aquele nem considerei como o primeiro. Eu acho que foi. Jesus foi tomar a Santa Ceia e disse: alguém que vai colocar a mão comigo no prato, esse é um diabo. Ô, pastor José, Jesus falou isso? Ele não disse que é filho do diabo, ele disse que é um diabo. E Pedro olhou para João, João olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Quem sabe sou eu, mestre. Tem culpa no cartório. Jesus tinha avisado Pedro. Cuidado, Pedro, porque o diabo está te cirandando. Mas eu orei por ti, Pedro, ao Pai, para que ele não tocasse na tua vida. Depois eu vou falar de Jó. Já falei de Jó, não? Não? Não, vou falar de Jó. E Pedro já todo assustado. Tinha um temperamento quase como o meu, assim, colérico. E ficou aquela pergunta no ar. Vocês vão colocar a mão no prato e alguém de vocês aí é um diabo. Mas todos tinham que comer do pão, porque o pão era o símbolo do corpo de Cristo. E todos comeram. Por causa disso, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo faz assim, ó. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice, porque quem comer indignamente será culpado do corpo e o sangue de Jesus Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí ele continua, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Mas como nós não se julgamos a si mesmos, só acusamos os outros, seremos condenados igualmente com o mundo. Ninguém falou nada, comeram tudo pãozinho, porque naquele tempo não era um pedacinho de pão assim, era comer pão, era uma janta para satisfazer o buchão. Aí Jesus passou assim, olhou para um, olhou para outro, e olhou para o Judas e disse: Judas, o que tens que fazer, faze depressa. Jesus conhecia o que estava no coração de Judas. Agora vamos para outro Judas. Eu falei Judas, versículo 9, né? Vamos ler, irmão, do versículo 6 até o 9. Mas os irmãos em casa leu aí todos os versículos de Judas.
E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas está falando dos anjos que caíram do céu, conforme Isaías 14, por nós vamos falar, e Ezequiel também. Se Deus se Deus julgou eles, está reservado para eles as prisões eternas naquele grande dia do juízo. Imagina nós. Agora ele continua, assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que não havendo se corrompido com aqueles ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Eu falei sobre a ira de Deus, e aqui o Judas está explicando que Deus poupou alguma cidade que não estava com o mesmo espírito que tinha Sodoma e Gomorra, e mais 4 cidades ou 5, não falha a mente. Aquela cidade vizinha, Deus poupou. Por causa disso, meus queridos irmãos, lá Jesus fala, se não me falha a mente, é 23 de Lucas, ou 24 de Mateus. Do 21 a 23 de Lucas fala só sobre a vinda de Jesus e a vigilância, aquelas coisaradas todas. E 24 também, de Mateus. E por causa de Jesus diz, um será tomado, outro será deixado. Estarão os dois no campo. Um será tomado, outro será deixado. Estarão dois moendo numa moinha. Um será tomado, outro será deixado. Estarão dois numa cama. Um será tomado, outro será deixado. Lá em Sodoma, tinha muitas cidades ao redor de Sodoma. Uma deixou, outras foram destruídas pelo fogo. Deu para entender o juízo de Deus? Porque lá eles tinham se acasalado com o titico, calça curta. Sabe o que os sodomitas faziam? Veio os anjos de Deus anunciar para Ló, por causa da oração de Abraão. Veio os anjos de Deus e os caras da cidade queriam arrombar a porta para possuir aqueles 2 varões que veio na casa de Ló. Ló disse assim, vocês pegam as minhas filhas, elas são virgens. Nunca varão alguma provou, ou nunca se deitaram com varão algum. Pegam elas, usem e abusem. Mas deixa esses varões aqui. Não, nós mulheres não queremos. Nós queremos esses homens aí. Eles não queriam mulher. Porque lá era mulher com mulher e homem com homem. Mais ou menos como é que está a nossa sociedade hoje, deu para entender? E agora, meus queridos irmãos, os anjos, eles fizeram arrombar a porta, e os anjos disseram para Ló e sua família, escapa-te pela tua vida. De certo, passaram pela porta do fundo, ou pela janela, não sei. Escapa, não pare na caminhada e não olhe para trás. E Ló, sua esposa, suas filhas, seu genro, betaram o cabelo. Na verdade, seu genro, eu acho que não foram só as 2 filhas de Ló e a mulher. Na metade do caminho, a mulher escuta o gritaceiro lá, e fogo e relâmpago. A mulher para, porque a mulher é curiosa, né? Olha para trás e se torna uma estátua de sal. E o que aconteceu com os sodomitas? Quando eles arrombaram a porta, os anjos só estenderam as mãos assim, e foram tomados de cegueira. Apalpando, não acharam nada, e o fogo veio, mandou. Queimaram na chama do inferno vivo, ali mesmo, nem foi esperado para o juízo final, como ali Judas está falando. Irmão, Deus não fez o inferno por o homem, mas o inferno e o lago de fogo, de enxofre, está reservado para o demônio e seus anjos. Então, na última hora da tua vida, não espera chegar a hora, porque não dá tempo nem de dizer,
Ai, já foi. E se você não se consertar com Deus e se o titico estiver coçando no teu ouvido, não tem a segunda chance, não tem um purgatório, como muitos dizem aí. Essa doutrina do purgatório até nunca mais falaram, porque já está passando não sei quantos por cento de evangélicos no Brasil, já está ultrapassando. E eles viram que não tem fundamento bíblico e eram taxados de mentirosos. E aí começaram a diminuir. Mas em algumas comunidades no interior são mais simples. Por exemplo, assim, ó, só eu e você, fazer uma fofoquinha santa. O motoqueiro passa, o cara falando no teu ouvido. Na tua igreja, eles rezam a missa do sétimo dia? É? Então, um dia tu pergunta para o padre qual é o fundamento bíblico para se rezar a missa do sétimo dia. Escuta a resposta dele, depois passa para mim, para ver se tem um fundamento bíblico. É capaz que ele acha lá nos apócrifos alguma coisa, que são livros que não são inspirados pelo Espírito Santo, e diz alguma mentira para ti. Amém? E aí eu te dou meu telefone na minha casa, ou tu apedreja a minha casa e sai correndo com um porrete de atrás de mim, ou senão tu deixa aquela igreja porque sempre estão mentindo para ti. Não é fácil, pastor. Não é fácil. Mas viver enganado é a pior coisa do mundo. Amém? Mais um pouquinho eu vou ter que sair. Depois eu volto. Glória a Deus. Então o diabo, meus queridos irmãos, presta atenção nessa parte. Para mim começar, nós vamos ter que voltar lá em como eu estou ruim hoje, meu Deus, de cachiló, estou preocupado com outra coisa. Jó no capítulo 1, versículo 7. Na verdade, tinha que ler desde do versículo 1, mas eu não vou ler porque estou com pressa. Estou quase morrendo. Está dando um mal-estar assim, estou querendo sofrer um desmaio santo. Mas vamos ficar só no versículo 7 de Jó. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. O 8. E disse o Senhor a Satanás, que ninguém há na terra semelhante a ele. E disse o Senhor a Satanás, observasse a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor. Eu disse, porventura teme a Deus de balde? Até aí. E aí ele continua, como é que ele não é de temer a ti? Por tu enche ele de bens? Ele é o homem mais rico da terra? Sim, o que tem em Satanás? Porque Satanás já tinha enchido a cabeça dos outros com aquela bichinha branca, barajeira, de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E ele sabia, eu vou encher a cabeça de Jó, tá tudo cheio disso. Porque a riqueza cega a pessoa. E Deus disse, não, titico, tu é mentiroso e convencido. Eu vou fazer assim, ó, eu vou te dar uma... Esse trecho é teológico, é profundo. Tem várias observações, conforme eu vou falando, vai entrando aqui, eu vou explicando, porque são anos de estudo, e às vezes só em 5 minutos não é fácil de puxar toda aquela carga de conhecimento e por dentro da escritura.
Deus disse assim para o Titico, vai lá e toca na vida dele. E tu pode tirar tudo que ele tem, mas não toca na sua alma. Tu vai ver se ele blasfêmia de mim. Tu vai ver se ele me deixa. Oh, meu Deus. Agora estava no centro da balança. O amor de Jó para com Deus, o amor de Jó pelas coisas materiais. Começou a entender o espírito da coisa? O que é a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida? E Jó saiu da presença de Deus que nem um raio. Sabe o que está escrito lá em capítulo 10, 18 de Lucas? Capítulo 10 mostra como os discípulos foram. Jesus disse, ó, eu vou ide pregar o meu evangelho, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, dai vista a cego, fazeis coxo andar, os mudos falar, os surdos ouvir. Porém tem uma coisa, olha, presta atenção, o fundo teológico nisso aí, de graça recebeste, de graça dai. E eles foram, irmãos, 70. Você marca aí, não, e depois vai consultar lá no capítulo 10 de Lucas. Porque eu tenho aqui e às vezes bem na hora assim eu não... Aí marca lá e vai estudar. E eles foram, irmãos, e fizeram o que fizeram, e voltaram dando pulo de alegria. E quando vieram assim, perto de Jesus, estavam fazendo que nem os meus 2 cachorrinhos lá, eles latem, brinquem, querem um colo, e arranham e gritam enquanto não dá um colo para eles. Pode dar comida à vontade. Não, eles não querem comida nem água, eles querem brincar, eles querem um carinho. São os cachorrinhos pequenininhos, 2. Assim estavam os discípulos perto de Jesus. E lá, oh Jesus, que maravilha, Jesus! Estava exuberante, coisa que nunca tinha acontecido na vida. Nossa vida! Um diabo correr de um crente. E, gente, é coisa do outro mundo. Um mudo falar. Rapaz, eu tô com uma fama que Deus o livre. Não. Aí Jesus olhou para o céu e viu a alegria daqueles meninos, né? Menino mais velho que eu, acho, barbudo, cabeludo, feio, fedido, catimento. Sem tomar banho há alguns tempos. Vira a alegria daqueles meninos e disse, oh, pai, olhou para o céu e agradeceu a Deus, disse, oh, pai, eu te dou graça, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, e revelaste aos pequeninos e humildes. Eita glória! Revelação de Deus nas coisas dos céus, nas coisas espirituais. Mas Jesus disse assim, olha, tem 2 coisas. Vocês não devem se alegrar porque os demônios lhes se sujeitam e por tudo aquilo que aconteceu aí. Antes vocês devem se alegrar porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Oh, glória! Eu vou falar no capítulo 6 ali, quando se abre os livros, o livro da vida, o livro da vida do Cordeiro, o livro da ira do Cordeiro. Tudo isso eu vou explicar. Entende? Eu já fiz uma vez, não sei se ficou perdido, está lá para trás, ou é um que mais tem visualização ali, não sei. Se eu for correr os meus áudios, que tudo que eu soltei, eu vou ficar mais 3 meses só ouvindo o que eu falei, que eu falo mais que um papagaio bêbado. Mas Jesus continuou, olha, você não deve se alegrar antes que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Obrigado, Jesus. Mas tem uma coisa. Tem uma coisa que você não pode esquecer, porque eu vi do céu o titico, o diabo, Satanás, o calça curta, o mentiroso, o acusador. Eu vi ele descer do céu como um raio. Você já procurou se defender de um raio? Eu trabalhei na Celeste 25 anos, 30 anos de eletricista. Eu fiz trafego de raio.
que eu levava 3 dias para contar só o que eu vi e tive que consertar e coisas de patrimônio público foi arrebentado, transformador e... Um raio, quando cai, não tem para-raio que aguente. Ele vem, arrasa com tudo. E Jesus disse assim, ó, eu vi o diabo descer do céu como um raio. Lá em Apocalipse diz assim, ó, ai terra, e ai dos que habitam na terra, do que os que na terra habitam, porque o diabo desceu até vós com grande poder e grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o diabo existe, meu irmão. Jesus dá testemunho dele. Depois eu vou continuar. Eu tenho que parar agora. E depois a gente continua em nome de Jesus. Amém? É muito gostoso esse estudo.